mexendo no meu coração durante essa semana. Eu acho que quando eu fui convidado, né, dessa vez para pregar, eu estava com outro assunto, mas esse assunto surgiu do nada, uma conversa entre eu e Rafa, como vocês bem conhecem. E aí eu acabei mudando a pregação para essa. Amém. E o tema da pregação de hoje é conexões que determinam o destino. Amém. Esse tema já faz muito tempo que eu estou querendo ministrá-lo, mas só agora o Senhor me liberou e eu não estava nem com expectativas de que ela fosse vir agora. E o que são essas conexões? São as redes de contatos que nós temos, amizades, pessoas que nos influenciam. Elas vêm, assim, muitos para o bem e alguns para o mal. E se a gente for levar para a Bíblia, no caso de Jesus, ele tinha muitos amigos naquele tempo e não eram tão boas pessoas, né? Se você for tirar por Pedro mesmo, que foi transformado por Jesus, ele era uma pessoa bem impulsiva, um tanto violento também. Ele foi ao Getsemane, eu ainda lembro na Bíblia, né? Ainda lembro como fosse ontem. Ainda lembro que ele levou uma espada para um lugar daquele, né? E você vê a personalidade de Pedro. Mas Jesus nunca se influenciou por Pedro. Muito pelo contrário. Jesus influenciou a Pedro, que mais na frente virou um apóstolo, virou a pedra angular da igreja e acabou, assim, nos trazendo a mensagem também, junto com Paulo. Amém? E para começar o primeiro tema, como vocês bem sabem, eu gosto de pregar por conceitos, né? Vamos dizer assim, por tópicos. Seria definindo conexões. A psicologia, como uma vez eu escutei o pastor Danilo falar, ela fala que você é a média das 5 pessoas que você convive. 5, né? 5 porque 5, né? Então, assim, se você convive só com Jesus, eu acho que ele já dá os 5. Amém. Quem pegou. E mais na frente a minha Bíblia fala, em Provérbios, abra aí comigo no momento, Provérbios 13, no versículo 20, eu vou fingir que eu estou abrindo aqui para dar um tempo para vocês aí, mas está aqui anotado já, porque eu já fiquei me precavindo. Culto online é uma bênção, você tem que improvisar mesmo, amém. Fala assim o seguinte, Provérbios 13, no versículo 20, 13 e 20, fala o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então você vê aí que é um conselho do rei Salomão naquele tempo, né? Inspirado pelo Espírito Santo, claro, que quanto mais você convive com pessoas sábias, mais sábio você será. Por que isso? Porque o hábito dessas pessoas são diferentes das pessoas tolas. O sábio, ele é prudente. Quando você convive com pessoas prudentes, você acaba sendo prudente. A Bíblia fala também em Hebreus, que fala acerca do pastor, né? Você admirar a fé do pastor, admirar o modo dele de viver. E aí também está essa questão da convivência. Quanto mais você convive com eles, mais você parece com eles. Então, quanto mais você conviver com Jesus, mais você vai parecer com Jesus. E é essa a conexão que mais faz sentido, vamos dizer assim. Porque é ela que dá origem a todas as outras. Porque ele é o elo, ele é o amor, né? O amor é que é o elo de todas as coisas. Então, assim, quando você tem uma conexão com Cristo, você é influenciado somente por Ele, não por outras pessoas. E, consequentemente, acaba influenciando Cristo em você, outras pessoas também. Amém? Aleluia. E um segundo tópico, tem um bocado. Acho que vai demorar. Tudo bem. Tudo bem, fica aqui né? Tá acostumado já, né? Nada, todo mundo gosta. O segundo tema seria assim, o seguinte: eu vou usar um pouquinho a pastora que está aqui do meu lado para ela ler as passagens comigo. Amém. Pra gente fazer uma aula interativa, né? Porque a gente tá aqui já parecendo um programa, né? Menino. Ministério Infinito da Graça TV, olha. Gostei. Olha que essa ideia vai frutificar, hein? Amém. O segundo tema seria o seguinte:
conexões que te levam à presença de poderosos. Se você for pegar para Jesus também, ele se sacrificou por nós. Ele se deu por nós para que a gente entrasse na presença do Pai. Antes não era possível, porque o véu estava plenamente lá ainda, né? Mas quando Jesus se sacrificou, ele rasgou o véu, para que você tivesse acesso à sala do trono. E Amém. assim sentasse com ele também. Claro. Amém? Mas não é disso que eu vou falar, só queria contextualizar o tema. A passagem que eu quero trazer é Gênesis 40. É sobre José, como vocês bem sabem, eu falo muito dele. Meu amigo José. Gênesis 40. Mas para introduzir, enquanto a pastora está... Gênesis 40 no versículo 14 começa. 14 e 15, você já fica já preparado aí. Tá. José, né, na passagem que eu vou ler aqui agora, ele já estava na prisão. E se você for parar para pensar, as pessoas que estão na prisão não são pessoas boas, assim, né? A maioria tem pessoas de má índole, pessoas que são enganadoras, matadores ou algo do tipo. Não são pessoas tecnicamente boas, porque senão ele não estaria lá, né? Mas José, ele não se deixou influenciar por isso. Ele influenciou aquele ambiente. Ele entrou lá e mudou o ambiente das pessoas que estavam lá. E assim, José foi para lá também de uma forma inesperada, porque ele não merecia estar ali. Ele não era para estar preso. José, ele tinha uma promessa de Deus que seria o governador do Egito e aplacaria a fome que viria, né? E aí ele foi para lá porque era um propósito. Uma pessoa que estava aqui ia soprar o nome dele diante do rei, estava lá dentro da prisão. Amém? Então, assim, há lugares que você está e ainda fica se perguntando, poxa, por que eu estou aqui, não sei o quê. Mas é porque talvez tenha uma pessoa ali que vai ser usada por Deus para te levar mais na frente. Amém. Amém? Amém. Então, assim, essas conexões é que a gente tem que estar antenado. Falei ontem um pouco sobre isso, que foi o Lucas, de Natal. Ele foi uma pessoa que eu não esperava. Não esperava, mas foi através dele que, assim, quer queira ou quer não, eu estou aqui também. Tem uma passagem dele, né? Verdade. Se não fosse ele, eu acho que talvez não estava nesse ministério, estava em outro. Mas o propósito foi muito maior do que eu e ele. E Amém. Jesus nele é que me alinhou ao meu propósito também. Amém? Aleluia. Mas agora eu vou deixar a pastora ler um pouquinho aí, Gênesis 40, Gênesis 40, 14 e 15, né? 14 e 15. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Amém. Segura o 23 aí que eu vou explicar essa parte. Pronto. Nessa parte aí eu vou contextualizar que José, ele interpretou um sonho do copeiro, que mais na frente seria exaltado lá com o rei do Egito. E José, ele pediu para o copeiro, pelo que ele fez, para que ele tirasse ele dali, com a justiça própria. E assim, mais na frente, versículo 23, rapidinho. Versículo 23. Porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Veja só. A pessoa revela um sonho para você, uma interpretação, algo que, assim, foi tão impactante para aquele copeiro, porque ele foi restaurado a sua posição. E assim, como é que a pessoa esquece uma pessoa que revelou isso tudo? Em menos de quantos versículos aqui? 10 versículos. Eu acredito que foi no mesmo dia que estava lá, José, ele acabou sendo restaurado. Mas por que ele esqueceu? Porque ele tentou sair dali na própria força. E na própria força, meu amigo, na própria força você não sai de lugar nenhum. É isso mesmo. José até menciona também que ele não fez nada para estar ali. Ele não fez nada, ele realmente não fez nada, mas assim, eu vejo também que ele meio que se queixou da situação. Ele, assim, pegou e murmurou, de certa forma, ele está ali, está achando ruim. E a pessoa que realmente ia ali soprar o nome dele nos governantes, ia fazer isso. Mas ele quis antecipar Deus, né? Ele quis dar uma ajudinha, não, vou aqui, né? Já que eu fiz isso aqui, vou falar lá, e tu me libera. Mas com Deus não funciona na força própria. Uau. Quando você tem um propósito com Deus, você tem que esperar e descansar. Amém. A espera, ela é um descanso.
ela é um descanso. Você tem que ter esse senso de descansar no momento certo. Amém. E não usar a sua própria força. Amém? Amém. E no capítulo 41, Gênesis 41, no versículo 1, ele fala o seguinte: que aconteceu que no final de 2 anos inteiros Faraó sonhou, e eis que aí estava de pé junto ao rio. Eu queria que a senhora abrisse aí no versículo 9, enquanto eu estou explicando isso. Aí você vê aqui, ó, no versículo, no Gênesis 41, 1, que se passou-se 2 anos. E meio, né? 2 anos e meio, porque José foi tentar sair da sua força na prisão. E o copeiro se esqueceu dele milagrosamente. Não tem como se esquecer uma pessoa dessa. Só se fosse um propósito de Deus. Então, assim, pelo propósito, José passou mais 2 anos lá. Eu lembro também que quando Moisés ele recebeu uma palavra e ele não agiu de acordo com a palavra, ele passou mais 40 anos no deserto. Foi? Ele passou mais 40 anos. Isso Então, mesmo. assim, quando você faz as coisas antecipadamente, ou também sem respaldo, ou na sua própria força, você vai demorar mais tempo. Meu Deus. O processo ele demora mais, até que você amadureça. Já tá coçando aqui. O processo ele vai demorar mais, porque é o processo que te amadurece. Se você já é maduro para passar por isso, você nem cogitaria sua culpa própria. Quando você já é maduro, você já anda com sábios, você acaba se antecipando as coisas, mas da maneira correta, não na sua força própria. Amém? Uau. Aí no versículo 9. Gênesis 9 até o 14. Amém. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se diante de Faraó. Amém. Uau! Nessa passagem você já vê, né, que ele acabou lembrando de José 2 anos mais na frente. E o propósito de José foi restabelecido por causa da conexão que ele fez lá também. E também por ele ter interpretado o sonho. E a necessidade do governador lá, do faraó, era uma pessoa para se interpretar o sonho. E assim, o copeiro que falou o nome de José, ele teve muita coragem. Porque ele falou o nome de um prisioneiro. Meu Deus! Ele teve muita coragem, porque ele sendo copeiro, um servo, ele falou para um rei, de uma pessoa presa. Então assim, a conexão que José fez na prisão o levou à presença de um poderoso ali na frente. E saindo da prisão, ele não saiu mais com a condição de prisioneiro. Ele já saiu dali para o seu próprio destino, para o seu próprio propósito. Amém. Porque ele não ficou sujo, ele não ficou esfomeado. Aleluia! Ele foi cuidado, preparado antes de chegar na presença do rei. Meu Deus! Teve todo um ritual de preparação ali antes. Então, assim, as conexões que a gente faz, ele influenciou tanto a vida do copeiro, que o copeiro soprou o nome dele no momento certo. E ainda que não fosse o momento certo, o propósito de José se estabeleceria de qualquer forma. Mas tudo se foi feito por conta de um processo. Porque Deus também é um Deus de processo. Aleluia! Há coisas e coisas. Deus não criou o mundo uma vez só. Não. Ele criou em 7 dias. Amém. Foi todo um processo, porque se respeitou as leis de Deus mesmo, leis espirituais. Então, assim, quando você estiver no seu propósito aí, espere em Deus. Descanse Amém. nele. Descanse nele, porque ele no tempo certo fará.
Ainda que venha epidemia, que venha o que for, Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Deus sabe e Ele estabeleceu já o seu propósito. Amém? Amém. As pessoas que vocês vão influenciar, as pessoas que te rodeiam, quem sabe isso também já não é um processo para te aprimorar e amadurecer. Amém? E Amém. Meu Deus. um terceiro tópico que a gente vai abordar também aqui seria uma conexão que te leva para baixo. Porque há várias. Eu só deixei ele como uma porque assim, há muitas pessoas ainda que ainda são verdes, vamos dizer assim, né? Ainda carece de um amadurecimento. E essas pessoas, o amadurecimento é pelo ouvir também, ouvir a palavra. E assim, para que você seja vacinado, está lá em Samuel, 2 Samuel, no versículo, no capítulo 13. Aí eu vou ler aqui, precisa ler na próxima, já faz aí. 1 Samuel? Não, 2 Samuel, no capítulo 13. Se quiser, se tiver em casa aí. 13? Ah, 13 não é, está 13. bem. Qual versículo? No versículo 1, começa no versículo 1 mesmo. Vê só o que fala. E aconteceu depois disso, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. Aminon, filho do rei, a amou. E angustiou Aminon até adoecer por sua irmã Tamar, porque ela era virgem e parecia aos seus olhos muito dificultoso fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Joanadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era esse homem um homem muito sagaz, Joanadab. Aí eu vou ler vou falar um pouquinho agora sobre isso e depois eu vou retornar o versículo. Vê, nesse tempo aí, Davi teve vários filhos. Ele teve vários filhos. E assim, filhos e irmãs também. Filhos eram irmãos lá. Só que nesse tempo também, já era muito depois da lei. Em Levítico, ele fala acerca do incesto, a questão de não mais com a sua própria família, porque já tinha muita gente. Então, assim, todo mundo aí já estava vacinado já do que era prejudicial e do que não era. Tanto é que Aminon, ele tinha esse desejo, mas ele sabia que era dificultoso, por tudo que envolvia. Por ele ser filho do rei, por haver uma lei de Deus também, falando sobre aquilo. E, assim, ele ficou naquela, né? De, poxa, eu quero, mas tá difícil. Aí, mais na frente, no versículo 4, fala o seguinte. O que lhe disse, que foi Joanadab, falou o seguinte: porque tu de dia e de noite tanto emagreces, sendo filho do rei? Não farás saber a mim? Então disse Aminon a Tamar: é minha irmã Tamar, ao filho de Absalão. E Joanadab disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te visitar, diz: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão. E prepara-te comida diante dos teus olhos, para que eu veja e coma. Amém? Pronto. Amém. Aí um amigo pegou e deu aquele empurrãozinho que ele estava faltando. Porque ele já estava inclinado para fazer algo mal. E aí veio uma outra pessoa e influenciou de uma forma negativa. E eu já citei essa passagem aqui, eu acho que em algum culto, não lembro. Acho que as pessoas já se lembram dessa passagem, mas eu ainda estudando ela depois, Aminon, pastora, ele era o rei sucessivo de Davi. Ele era o filho mais velho. Assim, se fosse numa linha sucessória, ele que herdaria o trono. Só que assim a gente sabe que Aminon mais na frente morreu pela mão do seu irmão. Sim. Então assim, por causa de um amigo, a gente não sabe se ele seria também o próximo rei, né? Mas na linha de sucessão seria ele. Então assim, ele perdeu toda uma vida por escutar um amigo imprudente. Um amigo que não o fez frutificar coisas ali. Se fosse outra pessoa, chegasse lá uma pessoa mais prudente: não, pô, deixa isso pra lá. Tanta mulher aí no mundo, tu é filho do rei, pô, vou querer fazer mal o que da tua vida. Mas não, ele escutou e ainda assim deu ouvidos ao seu pecado. E acabou cometendo aquele ato ali. E a partir disso, ele perdeu todo um futuro, porque ele era o herdeiro. Isso mesmo. Ele era quem sucederia Davi na linhagem direta. E assim, ao meu ver, não haveria nenhuma perca assim não, porque a linhagem de Cristo ainda se manteria, porque ele é filho de Davi. Mas por ele ter feito aquilo, ele só é lembrado por isso.
ele não tem outra menção, outro conhecimento que a gente pode ter dele, somente esse. Uau. Então, assim, a gente vê que uma conexão errada, ela fecha uma porta enorme. Uma porta de um reinado, uma porta de uma bênção mesmo. É isso mesmo. E agora eu quero falar de coisa boa, né? Porque já falou de coisa ruim, agora eu quero falar de coisa boa. Eu quero te falar de uma conexão que te leva para cima. E essa está em 1 Samuel, no versículo 18. No capítulo 18, no versículo 1. Antes, eu pedi para a pastora ler isso também, mas antes de ela ler, eu quero contextualizar aí. Nessa passagem no versículo, no 1 Samuel 18, no versículo 1, um pouquinho antes, Davi ele tinha matado Golias. Tinha acontecido aquele furdunço todo. Israel estava já, assim, bem feliz mesmo, porque tinha saído de uma opressão ali que estava acontecendo. E logo após, aconteceu o fato de Jonas aparecer na vida de Davi. Jonas era um amigo, se tornou um amigo de Davi mais na frente, né? Mas ele era filho do rei Saul. E aí a gente vê o seguinte, eu queria que a pastora lesse agora. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Continua? Pode? Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saiu aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército. E Davi era bem visto de todos, o povo e até dos próprios servos de Saul. Amém. É isso aí. Uau. Nessa passagem eu quero traduzir uma interpretação que eu acabei estudando um pouco sobre essa questão de conexões. A amizade de Saul com Davi. Olha, a amizade de Saul. A amizade de Jonatas com Davi. Amém. Que se sucedeu depois de uma batalha. Eles se conheceram depois da batalha que Davi chegou lá no castelo de Saul e apresentou lá o que aconteceu e tudo mais. Uma bênção, né? Uma glória para Davi. E ali ele fez uma conexão com Jonatas, o filho de Saul. Só que, pesquisando um pouco sobre o nome Jonatas, o significado de Jonatas significa Yahvé deu, ou um presente de Deus. Amém. Yahvé deu, ou presente de Deus. Amém. E Davi, ele significa filho amado. Amém? Aí a gente vê dois paralelos. Vou explicar todos esses versículos que leram, mas eu quero que você pegue isso. Jonatas, o presente de Deus, e Davi, o filho amado. Amém? Aleluia. Eu já peguei, vou te bater. Para traduzir mais ainda, eu vou te bater, eu já peguei. Davi, coloque Davi como um representante. Quando eu falar um representante seu, ou assim, você mesmo. Quando eu falar Davi, você coloca para você. Amém? E Jonatas é o que Yahvé deu, o presente de Deus. Quem é o presente de Deus? Jesus, né? Amém. Amém. Todo mundo está vacinado aí, né? Vê só. Jonatas, quando muitas vezes Saul perseguia o Davi, Jonatas o defendeu. Jonatas defendeu o amigo diante do pai. Amém. Jonatas defendeu o amigo diante do pai. Amém. Amém. Yahvé defendeu o filho amado. Amém. Porque naquele tempo Saul ele ficou muito enciumado, porque Davi estava conquistando tudo. E ele sabia que mais na frente ele seria o rei. Mas Jonatas também sabia disso. Mas Jonatas nunca teve como usurpação ao trono. Muito pelo contrário, ele falou: olha, tu vai reinar e eu vou ser o segundo contigo. E mais na frente a gente vê que Davi reinou, mas Jonatas acabou morrendo. Mas o filho dele ficou com ele, aquele Mefibosete, né? Sei lá, Mefibosete, é isso mesmo. Então, assim, aconteceu tudo aquilo que Jonatas falou. Mas ainda puxando um pouco, Jonatas, ele nunca perseguiu Davi.
Houve várias perseguições, mas Jonatas nunca estava em uma daquelas perseguições na qual Davi estava. Meu Deus. Amém? Se você quiser pegar mais ainda aí, você pode colocar Saul como o diabo, vamos dizer assim, só nessa figura. O Saul, ele sempre perseguiu o Davi, mas o Jadeu nunca estava lá. Amém? Meu Deus, uau! E outra, no final de tudo, quando Jonatas e Davi quando Jonatas e Davi deram o adeus, vamos dizer assim, teve um fato interessante. Jonatas livrou Davi da morte, porque ele sabia o que o pai ia fazer. Meu Deus. O pai ia executar Davi, ia executar juízo sobre Davi. Ele ia executá-lo. Mas Jonatas se antecipou ao pai. Ele se antecipou ao pai e livrou Davi do juízo. Aleluia! Amém? E aí, Meu Deus! a gente vê que a conexão que Davi fez foi tão grande com ele, que eles eram uma só carne, ele era só uma só alma, a Bíblia fala. Uma conexão de sangue. Quem fez uma conexão de sangue conosco? Amém. Então assim, Amém. tudo puxa para Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o elo entre todas as conexões. Assim que, ainda que você ande em prisões, ainda que você ande com más pessoas, se você tiver Jesus como um centro da sua vida, você não vai ser influenciado por elas. Meu Deus. Você vai influenciar elas, amém? Amém. Você que vai retirar elas dessa má condição. E o penúltimo tópico, que seria a maior conexão de todas, que é Jesus, claro, óbvio. Uau. Eu queria abrir lá em Efésios 2, no versículo 11. Fala o seguinte. Vou ler isso agora. Fala o seguinte: portanto, lembrai-vos de nós outros, que nos outros tempos eram gentios na carne, e chamados à incircuncisão pela carne, que se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e eres estranho às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora Cristo Jesus veio, que antes estavas longe, já pelo sangue Cristo chega perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Amém? Aleluia. Aí a gente vê que Cristo é o elo. Cristo não só uniu várias coisas, mas nessa passagem específica Ele uniu dois povos. Porque antes era os israelitas e os gentios. Os gentios era todo mundo. Todo mundo que não era israelita era gentio. Então assim, a partir desse momento não era mais duas famílias, era uma família só. Aleluia. Porque o plano de Deus é sempre uma família. Amém? Não somos uma única igreja, somos um corpo. Amém. Somos Ministério Infinita Graça. Isso. Mas somos o corpo de Cristo. Isso. Não só Infinita Graça, não é só um corpo só. É uma parte do corpo todo. Amém? Então assim, Ele chamou os que estavam incircuncisos para circuncisão agora no Espírito. Uau. E toda a ligação que você vê aí é pelo sangue. Amém. Tudo é pelo sangue. Amém. Porque denota tudo que depois da crucificação. Então assim, depois de Jesus, tudo se tornou mais fácil. Amém. Todos os elos que eram rompidos foram restaurados. Aleluia. Tudo aquilo que nos trazia influência maligna, influência que não acrescentava na nossa vida, foi desfeito. E agora temos a influência dele. Se você anda com 5 pessoas, você toma os hábitos dela. Se você anda com uma pessoa 5, você acaba também tomando os hábitos dela. Amém? Porque não faz sentido nenhum andar sozinho, nem com má influência, quando se tem Jesus. Se você tem Jesus, você tem tudo. Jesus, ele sempre curava, ele sempre estava em contato com as pessoas. E Jesus nunca deixou de oferecer nada a ninguém. Ainda quando as pessoas não criam nele totalmente,
ele ainda dava. Como se fosse aquele, toma esse fundamento para que você creia. Ainda que você não creia, eu vou te dar um fundamento para você crer. Amém. Sempre vai acontecer. Amém. Amém? Amém. Então assim, as conexões que fazemos na nossa vida, durante toda a nossa vida, ela não são para nós. Não são só para nós. É com um propósito maior. Se você vê aqui, tá eu e a pastora Daiane, mas se mais na frente a gente não tivesse tido uma conexão que juntasse nós dois aqui, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu não sei. Nada estaria ocorrendo, né? Ou ocorrendo de outra forma, ou outra pessoa aqui, ou coisa do tipo. Mas o que Cristo juntou, o propósito é muito maior nele. Aleluia. Não são as pessoas. Amém. As pessoas só são cooperadoras. Isso. Só são cooperadoras de Cristo Amém. aqui na Terra. Se for ver durante toda a Bíblia, tudo que se passou, Deus sempre usou pessoas para cooperar com Ele. Ele nunca usou servos, sim, para cooperar justamente com o que Ele queria. Ele poderia, eu acho que seria até mais rápido. Se Ele usasse os anjos, se Ele usasse todo o aparato que Ele tem no céu, todo o exército, as pessoas já teriam crido, né? Eu fico me perguntando essas coisas depois. Assim, por quê, né? Mas Ele me falou o seguinte: eu poderia ter salvo todo mundo de uma vez só, ou aqueles que ainda não recebessem seriam todos executados, mas eu quero estar na presença dos meus filhos. Amém. É muito mais prazeroso você estar em trabalho com seus filhos do que com os servos. Com os filhos se torna uma diversão, com os servos é apenas só um trabalho. É só apenas mais uma coisa a se fazer. Aleluia. Com o filho não, com o filho é uma aventura, com o filho é toda aquela emoção, todo aquele amor, toda aquela construção. E o filho, ele não tem uma maturidade ainda que o pai tem, né? Mas com todo esse trabalho juntos, em conjunto, eles começam a crescer juntos. Aleluia. O filho vai absorvendo as coisas do pai, porque o pai é uma influência para o filho. E a partir daí, ele acaba crescendo em estatura também. E mais na frente influenciando outras pessoas. Meu Deus. Cristo, ele é a conexão de todos os povos. Seja você israelita, seja você o que for, Cristo é o que nos une. Amém. Ainda que você não acredite nele, se você é espírita ou o que for, mas Cristo nos uniu a você também. Amém. E só basta você reconhecer isso na sua vida. Só isso. E para encerrar, eu quero ler mais 3 versículos. Não sei se está no tempo aí. Eu queria ler Eclesiastes no capítulo 4, no versículo 9. E vamos fazer o seguinte aqui. A senhora vai ler João 15. No versículo 3 e 4. Mas eu vou ler antes desse aqui. Pessoal, em Eclesiastes 4, no versículo 9, faz o seguinte: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cair e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 homens dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender. E aqui o mais interessante: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Aqui você vê que o Espírito Santo, ele nos deu um ensinamento poderoso aqui, porque ele sempre compara entre 2 coisas, entre 2 homens, entre 2 trabalhadores, entre 2 trabalhadores, entre 2 pessoas que estão para se aquecer. É sempre 2, mas no final ele fala 3, porque, como eu tenho falado, o terceiro elo é Jesus, o que está no meio, o que faz a junção de um com o outro é Jesus. Então, assim, o determinante de toda a conexão é Jesus Cristo. Se ele não está lá, é porque aquilo não vai te influenciar para algo positivo. E para encerrar, eu queria que a senhora lesse agora o versículo João 15. João 15, 3 e 4. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim
e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Amém? Uau! Aí a gente vê, né? Peguei. Que Ele está em nós e nós nele. Como eu tenho falado durante toda a pregação, Ele que é o elo disso aí. Para que a gente venha dar fruto, a gente tem que estar nele. Porque sem estar nele não se há resultado. Não se há coisa aproveitável. Não se há nada. Sem Cristo não se há nada. E nós só podemos dar fruto quando assim estaremos com Ele. E Jesus, ele é top. Porque ao concluir o seu ministério, ele falou o seguinte: coisas maiores farão. Coisas maiores farão. E que coisas são essas? Que coisas são essas que Jesus faz, que nós faríamos? Para quem a gente vai fazer essas coisas? Porque assim, não há coisas se não houver alguém. Sim. Se não houver alguém, não há coisas. Não tem para que fazer. Então assim, quando a gente vê Jesus curando, a gente vê Jesus provendo, a gente vê Jesus tirando pessoas de uma má condição para uma condição de exaltação. Então assim, eu só vejo que essas coisas são coisas maiores. Porque não é só mais um, não é só mais José, não é só mais a pastora Dai, não é mais Rafael, Danilo, Raline, Duda, mas somos todos como um corpo. Amém. E faremos coisas maiores. Amém. Amém. Então assim, não fazemos sozinho e não fazemos para ninguém, fazemos para uma pessoa. E essas pessoas são as pessoas que precisam. Aqueles que precisam, aqueles que estão necessitando de uma palavra nesse momento, que estão afligidos, que estão com influências malignas, e nesse tempo de pandemia, como estão falando aí, estão amedrontadas. Eu quero te dizer uma coisa: aquele que morreu por nós curou vocês. Amém. E não só eu falo isso, mas todo o corpo de Cristo, como uma verdade, como aquilo que já está estabelecido. A notícia que vem não é uma notícia verdadeira. A notícia verdadeira já foi dada 2000 anos atrás aqui, ó. Isso. E Aleluia. Cristo, ele veio para nos unir a isso. Amém. Porque um corpo doente não é um corpo doente em Cristo. Ele é um corpo curado. Amém? E eu espero que você tenha recebido essa palavra. Meu que Deus. a influência que você venha carregar sobre a sua casa, sobre as pessoas que te influenciam, Amém. seja modificada. Se você já está numa condição boa, influencie outras pessoas para uma condição boa. Se você não está, procure pessoas que vão te levar para cima. Amém. Que vão te levar na presença do Rei. Amém. Pessoas que vão te trazer palavras de vida, não de morte. Pessoas que vão te levantar. Aleluia. E é isso que eu desejo para todos nós. No nome de Jesus. Uau, aleluia. Glória a Deus. Justiça de